Aranhas gigantes mutantes estão invadindo uma cidadezinha e, claro, querem acabar com todo mundo. Porque nada diz bem-vindo como uma horda de aranhas assassinas. Na pacata cidade mineradora de Prosperity, no Arizona, temos Harland, um apresentador de rádio excêntrico que ama uma boa teoria da conspiração e previsões de uma invasão alienígena iminente. Enquanto isso, um caminhoneiro da empresa Virol transporta produtos químicos e está ouvindo o programa de Harland quando avista um coelhinho na estrada. Para evitar o desastre do coelho, ele faz uma manobra digna de Velozes e Furiosos, fazendo um barril de produtos químicos cair do caminhão e rolar para dentro de um lago. Bravo, motorista. Bravo. Algum tempo depois, Joshua, o nosso cientista maluco local, vai até o lago e coleta insetos, agora radioativos, para alimentar suas aranhas. Uma semana depois, um garoto chamado Mike, que parece não ter medo de nada, visita a exótica fazenda de aranhas de Joshua. Mike está sempre por lá, espiando os bichos com curiosidade. Ele nota que uma das aranhas cresceu horrores e Joshua explica que o segredo está nos grilos turbinados que recentemente apareceram no lago. Caramba, essa aranha está faminta, brinca Joshua, sem nem imaginar que está dando um buffet envenenado para suas queridas aranhas. Ah, a ignorância é uma bênção. De repente, Mike lembra que precisa correr para casa, provavelmente para evitar mais uma bronca, e promete voltar em uma semana. Joshua diz que até lá as aranhas vão estar o dobro do tamanho. Mal Mike sai correndo, Joshua percebe que uma de suas aranhas sumiu. Ele procura por todo canto até encontrar a aranha nas suas costas. Logo, a criatura rasteja até o seu pescoço e o morde. Joshua grita de dor, faz uma bagunça total e derruba todos os tanques de aranhas. E aí, centenas de criaturas aterrorizantes se espalham e lançam um ataque frenético contra ele. Quem diria que isso poderia acabar mal? Uma semana depois, Mike vai novamente para a fazenda de Joshua, mas encontra sua mãe, Samantha, a xerife local, e seu assistente, Pete, retirando o mesmo barril de produtos químicos da água. Eles mencionam que o lago agora está contaminado, e Samantha prontamente ordena que amostras de água sejam enviadas para análise urgente. Enquanto isso, Mike corre para avisar Joshua sobre o perigo, mas sua mãe intervém, lembrando-o de que ela havia o proibido estritamente de ir à fazenda de aranhas por causa dos perigos e dos pesadelos que elas causam. Samantha coloca o filho no carro e eles voltam para casa. No caminho, ela vê alguns motociclistas voando baixo e decide pará-los para multá-los, porque nada diz lei e ordem como uma multa de trânsito. Entre os motociclistas está Ashley, a filha mais velha da xerife, diga-se de passagem, a viúva negra. Ashley implora para que sua mãe não multe seus amigos, mas Samantha não está para brincadeira e manda Ashley para o carro junto com Mike. Naquela noite, Mike tenta ligar para Joshua para saber se está tudo bem, mas, claro, Joshua não atende. Afinal, sua fazenda agora parece um cenário de filme de terror, com teias por todos os lados, aranhas gigantes andando livremente como se fossem os donos do pedaço. No dia seguinte, há uma reunião na cidade, no shopping de Prosperity. O prefeito, com o seu típico entusiasmo forçado, anuncia que a empresa Vernol está planejando comprar a cidade quase falida e pagar para os moradores para que eles se mudem. Até parece um ótimo negócio, mas as pessoas estão céticas, achando que os compradores só estão interessados em acessar as minas sob suas casas. O prefeito lembra a todos que, desde a morte do dono das minas, McCormick, eles não geraram nenhum lucro, então é melhor aproveitar a oferta e vender suas propriedades por uma boa grana. Um homem menciona que, pouco antes de morrer, McCormick encontrou um veio de ouro nas minas, mas o prefeito garante que isso foi só uma alucinação. Nesse momento, Chris McCormick, o filho do falecido mineiro, entra no salão e declara que acredita em seu pai e não tem intenção de vender as minas. A galera apoia ele e Chris sai da reunião triunfante. O prefeito tenta detê-lo, surpreso com o seu súbito interesse no destino da cidade, apontando que ele esteve ausente por 10 anos e nem compareceu ao funeral do pai. Chris perde a paciência e dá um soco no prefeito, que, convenhamos, mereceu. Samantha, sempre a xerife sensata, intervém para acabar com a briga e aconselha Chris a ter mais cuidado.
É revelado que Chris estava apaixonado por Samantha, até que bateu no marido dela por infidelidade antes de deixar a cidade. A tia de Chris, Gladys, percebe que ele ainda tem sentimentos por Samantha e, casualmente, menciona durante o café da manhã que Samantha está agora divorciada, sugerindo que ele fale com ela. Enquanto isso, as aranhas deixaram a fazenda de Joshua e já estão invadindo as casas dos moradores de Prosperity. Pete, assistente de Samantha, liga para ela, desesperado, dizendo que algo arrastou seu gato para trás de uma parede e o devorou. Pelas formas na parede já dava para adivinhar o que era. Samantha se solidariza com Pete, mas eles não têm ideia do que pode ter causado o buraco. Enquanto Samantha tenta lidar com o mistério do gato desaparecido, Mike, ansioso para avisar Joshua sobre o perigo, descobre que sua bicicleta está algemada a um cano. Claramente, sua mãe não estava brincando quando disse que ele não poderia ir à fazenda. Logo depois, Chris chega na casa de Samantha com um buquê de flores, tentando um convite desajeitado para o encontro. Ele quase esquece de entregar as flores, o que só aumenta o constrangimento. Mike, determinado como sempre, consegue escapar da casa e se dirige à fazenda de Joshua. Ao chegar lá, encontra o lugar coberto de teia e decide gravar suas impressões em vídeo. A curiosidade o leva até a mina ao lado da fazenda, onde ele avista uma aranha gigante. Felizmente, Mike consegue escapar antes que a aranha o perceba. Enquanto isso, Chris também chega à mina de seu pai, onde orienta um grupo de garimpeiros sobre os perigos do gás metano, lembrando-os de usarem máscaras. No caminho de volta, ele encontra Mike pedindo carona e, claro, não pode recusar. Mike mostra a Chris um enorme pedaço de perna de aranha que encontrou na mina e explica que as aranhas se tornaram incontroláveis e estão vivendo nas minas. Chris ri, achando que a perna parece um cacto seco, mas deixa Mike voltar para casa. Mike entra em casa sorrateiramente pela janela, mas Samantha o pega no flagra. Mike conta a ela sobre a fazenda de Joshua e as aranhas gigantes que são um perigo para toda a cidade. Samantha, acreditando que ele está inventando histórias após ver algum filme de monstros na TV, o pune, como toda boa mãe faria. Enquanto isso, um dos mineiros descobre que um cano de água está entupido. Ele decide soprar no cano para desobstruí-lo, mas seu rosto muda de expressão de repente e, para o seu horror, várias aranhas saem de sua boca, arrastando-o para longe. As aranhas também atacam a fazenda de avestruzes do prefeito. O prefeito, ao ouvir a comoção, vai verificar e vê algumas das aves sendo brutalmente rasgadas pelos aracnídeos horríveis. Era o tipo de cena que faria qualquer um reconsiderar seu amor por aves exóticas. Logo depois, a Rádio Livre de Harland começa a relatar uma série de ataques inexplicáveis a animais de estimação, alimentando uma onda de rumores e especulações entre os moradores da cidade, aumentando ainda mais a ansiedade e o medo. Harland, o nosso especialista em conspirações e teorias malucas, está em êxtase com tanto material novo. Enquanto isso, Ashley está curtindo um momento romântico no carro com seu namorado Brett, enquanto os amigos dele andam de moto por perto. O clima esquenta, mas Brett começa a ficar insistente. Ashley, cansada, usa a pistola de choque que sua mãe lhe deu para a autodefesa e Brett vai ao chão molhando as calças de susto. Ashley então pega o carro e vai embora, deixando Brett sozinho. Pouco depois, Brett avista aranhas gigantes se aproximando e corre para avisar seus amigos, que só conseguem rir das calças molhadas dele. Infelizmente, as aranhas chegam rapidamente e começam a atacar o grupo de motociclistas. Em uma cena digna de um filme de ação, os motociclistas tentam escapar, mas aranhas são muito ágeis e rápidas, atacando um por um. Apenas Brett consegue escapar, correndo como nunca. Ele cruza a estrada bem na frente de um caminhão-tanque de combustível e as aranhas que o perseguem colidem com o caminhão, causando uma enorme explosão que eleva o nível de adrenalina da situação. Brett, aliviado por um segundo, acha que derrotou as aranhas e que o perigo acabou. Mas, como em todo bom filme de terror, as aranhas surgem das chamas e continuam a persegui-lo. Brett logo se esconde em uma mina, bloqueando a entrada com pedras para manter as aranhas do lado de fora. Mas, dentro da mina, ele se depara com novos monstros e os corpos das vítimas, todos envolvidos em casulos. Enquanto isso, a tia de Chris, Gladys, está em casa ouvindo a rádio livre. Seu cachorro começa a latir para o porão, onde escuta barulhos estranhos. O cachorro corre escada abaixo e começa a latir por um grande buraco feito pelas aranhas. Segundos depois, uma aranha gigante surge e arrasta o infeliz
daqueles animal. Gladys, que estava prestes a alimentar o cachorro, percebe que ele sumiu e cautelosamente desce ao porão. Ela fica horrorizada ao descobrir o buraco na parede que leva às minas. Gladys se aproxima do buraco e encontra a coleira do cachorro. Preocupada, ela decide entrar na mina para procurar seu cão, mas uma enorme aranha a ataca e a envolve em um casulo. Enquanto isso, Chris volta para casa e ouve os gritos de sua tia Gladys vindo do porão. Ele corre escada abaixo e encontra um pedaço de perna de aranha na entrada da mina. Finalmente, ele percebe que Mike estava certo e que aquilo não era um cacto seco. Com um novo senso de urgência, Chris foge da mina e vai direto para a casa de Samantha. Ele mostra a ela o fragmento da perna de aranha e Mike usa um programa de computador para calcular o tamanho da aranha. Samantha observa a conversa, incrédula, achando que ambos perderam o juízo. Chris insiste que as aranhas gigantes são reais e que elas mataram sua tia Gladys. No entanto, Mike acredita que ela ainda pode estar viva, já que se um macho a atacou, ele pode apenas tê-la envolvido em teias para apresentá-la como um presente a uma fêmea. Enquanto isso, Ashley, recém-saída do banho, está rasgando fotos dela com Brett quando uma aranha gigante entra em seu quarto pela janela. Ela percebe a aranha tarde demais e rapidamente é envolvida em teias. Ashley tenta alcançar sua pistola de choque para afastar a aranha, mas falha. Felizmente, seus gritos alertam Chris, Mike e Samantha, que correm para ajudar. Chris tenta enfrentar a aranha com uma cadeira e uma tesoura, mas a criatura o domina e também o envolve em teias. Por sorte, Samantha consegue pegar uma espingarda e dispara vários tiros contra a aranha, finalmente matando-a. "Boa noite, Spidey", exclama Samantha, satisfeita com a sua pontaria. Samantha entra em contato com Pete via rádio, já que as linhas telefônicas da cidade estão fora do ar, e instrui-o a reunir todas as armas disponíveis e ir até a casa dela. Pete não entende o porquê de todo o alarde, mas obedece. Enquanto isso, as aranhas avançam em direção ao centro da cidade, atacando homens em uma barbearia e depois perseguindo o carro de Pete, enquanto ele dirige até a casa de Samantha com as armas. Enquanto espera por Pete, Mike explica que a fazenda de Joshua tinha cerca de 200 aranhas e que elas são caçadoras noturnas, então precisam avisar todos os moradores. Samantha nota que os telefones estão fora de serviço, mas então se lembra do rádio. Mike sugere usar a rádio para alertar os moradores da cidade, mas Ashley duvida que alguém vai acreditar em Harland, o mestre das teorias da conspiração. Logo depois, Pete chega à casa de Samantha, mas é cercado pelas aranhas. Chris, Samantha e as crianças correm até o carro dele, atirando nos aracnídeos ao longo do caminho. Conseguem alcançar a caravana de Harland e Samantha faz um anúncio oficial sobre a invasão das aranhas gigantes, aconselhando todos a se armarem. Porém, ninguém leva a sério, achando que é mais uma das pegadinhas de Harland. Enquanto isso, Mike, Ashley e Pete, ainda no carro do lado de fora, percebem uma tarântula gigante se aproximando da caravana. Mike avisa sua mãe pelo rádio e sugere que todos fiquem em silêncio, mas a tarântula ataca mesmo assim. Samantha decide reunir todos os moradores no shopping de Prosperity. Chris fica surpreso com a escolha do local, mas Samantha explica que tem portas de aço e paredes de concreto e que devem aguentar o ataque dos aracnídeos. Nesse momento, a tarântula começa a virar a caravana e os sons são ouvidos pelo rádio, finalmente convencendo os moradores de que o perigo é real. Samantha, Chris, Harland escapam da caravana e pulam no carro de Pete, mas as aranhas continuam a persegui-los. Logo, inúmeros aracnídeos alcançam o centro da cidade, causando um caos total. As aranhas dominam rua por rua, destruindo tudo e todos em seu caminho. Todos os sobreviventes, incluindo o prefeito, correm para o shopping. Samantha continua atirando nas criaturas até o último segundo, mas consegue entrar antes que os portões principais se fechem. Dentro do shopping, os moradores exigem explicações. Harland insiste que as aranhas são alienígenas e afirma que avisou a todos antecipadamente, mas ninguém acredita nele. Mike explica que as aranhas são atraídas por vibrações, então todos precisam falar e se mover o mínimo possível. O prefeito pergunta por que Samantha não chamou o exército e ela lembra que não há serviço telefônico. O prefeito então sugere usar um celular, mas para conseguir sinal, precisam subir no telhado. Chris e Harland se preparam para encontrar um sinal, enquanto Samantha dá instruções claras aos moradores, pedindo que usem qualquer coisa como armas para se defenderem e manterem-se seguros. Samantha também sobe ao telhado, mas antes de irem, Mike aparece com frascos de perfume. Ele explica que isso vai confundir as aranhas, já que elas têm um olfato apurado. Enquanto isso, além das centenas de aranhas relativamente pequenas, a rainha Canuela se aproxima do shopping, prestes a invadir
invadir a entrada principal. As aranhas menores conseguem pular no telhado, onde Chris está tentando ligar para 911. Ele grita no telefone que a cidade está sendo tomada por aranhas gigantes, mas a atendente não acredita nele e desliga na sua cara. "É isso mesmo que eu venho dizendo", exclama Harland. Canuela continua a forçar a entrada e Samantha instrui Ashley a levar todos os feridos e crianças para as minas abaixo do shopping, sem saber que também estão infestadas de aranha. Samantha e os moradores armados se preparam para enfrentar Canuela. No entanto, a Rainha Aranha decide deixar centenas de aranhas menores entrarem primeiro, tornando a situação muito mais difícil. Samantha e os outros também seguem para o porão, atirando nas criaturas pelo caminho, mas não conseguem detê-las. Pete decide ficar no térreo para distrair as aranhas e dar aos outros uma chance de se esconder nas minas. Milagrosamente, Pete sobrevive e logo se encontra do lado de fora, onde encontra Harland. Harland revela que deliberadamente atraiu a atenção das aranhas para si em uma tentativa corajosa de permitir que Chris escapasse ileso. Enquanto isso, Brett, ainda vagando pelas minas, encontra o prefeito, que entrou no porão mais cedo. Brett explica que as aranhas gigantes estão atrás dele e então uma aranha agarra o prefeito. No caminho para o porão, Samantha se encontra com Chris, que desceu do telhado através da ventilação, e eles se juntam aos outros. Eles encontram a porta da mina trancada do lado de fora, mas Brett a derruba. Várias aranhas aparecem atrás dele, mas os sobreviventes conseguem atirar nelas antes de entrarem na mina. Profundamente nas minas, um estranho cheiro preenche o ar, levando Chris a explicar que é metano. Ele avisa o grupo que qualquer faísca pode causar uma explosão catastrófica e urgentemente pede a todos que tenham extremo cuidado. Logo, as aranhas atacam um dos sobreviventes e todos querem atirar, mas Chris lembra que não podem por causa do metano. Então Samantha pega uma besta e resolve o problema, eliminando as aranhas com precisão. O grupo se vê cercado por inúmeros casulos de vítimas e descobre que o prefeito ainda está vivo em um deles. Chris percebe que sua tia Gladys pode estar viva também e decide procurá-la. Mas, antes disso, Chris finalmente confessa seus sentimentos a Samantha e pede que liguem os geradores para restaurar a eletricidade nas minas e explodir tudo junto com as aranhas. Enquanto os sobreviventes se dirigem à saída, Chris aproveita um momento para inspecionar os casulos. Em um deles, ele encontra Gladys viva e, num golpe de sorte, também encontra um veio de ouro que seu pai havia mencionado. Justo quando você acha que não pode piorar, Canuela aparece. Chris aponta sua arma para ela, mas lembra do metano e decide usar o perfume de Mike, que funciona desorientando a aranha por um tempo. Chris e Gladys conseguem escapar das aranhas na moto de Brett e no caminho, Chris consegue colocar fósforo em uma lâmpada. Enquanto isso, Samantha e os outros encontram o gerador e o taser de Ashley ajuda a ligá-lo. Assim que Samantha liga o gerador, uma série de explosões massivas ocorrem nas minas, destruindo as aranhas gigantes, incluindo Canuela. Felizmente, Chris e Gladys conseguem sair da mina no último segundo sem se machucarem. Após tudo isso, os resgatadores chegam ao local acompanhados por Pete e Harland, que haviam chamado para ajudar. Harland, ainda convencido de que eram alienígenas, deixa os resgatadores intrigados e ansiosos para investigar a situação por conta própria. Logo após esses eventos incríveis, Harland conta a seus ouvintes sobre o incidente das aranhas, mantendo firme sua teoria dos alienígenas. Ele também menciona que Chris está montando uma nova equipe de garimpeiros, tendo confirmado que há ouro nas minas. Um filme maluco como esse só pode ser superado pelo do cara que fica congelado por anos só para acordar sendo o homem mais inteligente do planeta. Dá uma olhada aí do lado, deixei aí para facilitar.